Eu vos saúdo com a paz do Senhor a todos. Eu quero essa noite render graças ao meu Deus por mais uma vez ter a oportunidade de pregar a palavra nesse ambiente que é novo para nós, né? Estamos descobrindo, estamos aprendendo, e é interessante observar que Deus não está limitado às limitações humanas. Mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações que nós humanos estamos tendo, Deus continua sendo Deus e falando conosco através da sua palavra e mostrando que Ele não precisa de nenhum artifício humano para agir. Pelo contrário, nós é que precisamos que Deus seja conosco. Eu quero convidar os meus irmãos em suas casas, os meus irmãos que estão conosco aqui essa noite, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Nós vamos ler somente um versículo, é um salmo extremamente conhecido da igreja, mas nós vamos ler somente um versículo essa noite para a nossa meditação, até pelo tempo que nós temos e para nós não sermos enfadonhos aos nossos irmãos. Salmo de número 46, nós vamos ler somente o versículo de número 1. E será suficiente para nós ouvirmos a voz de Deus falar conosco essa noite. Salmo 46, versículo 1. Na sua casa, diga amém. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio ou socorro, sempre presente na hora da angústia ou na hora da adversidade. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio, socorro, ajuda, sempre presente na hora da adversidade. Queridos, o livro dos Salmos é um dos livros mais encantadores da Bíblia Sagrada. Nós encontramos aqui diversos hinos de louvor, diversos cânticos, e podem ter certeza que o livro dos Salmos, ele é talvez o livro mais conhecido da Bíblia, porque ele alcança cristãos e não cristãos, ele alcança católicos, alcança espíritas, todos, ou pelo menos uma grande parcela da sociedade, conhece o livro dos Salmos e principalmente os salmos que são mais expoentes, mais conhecidos, Salmo 23, Salmo 119, e Salmo 46, e aí diante. O Salmo 46, não diferente, é um salmo extremamente conhecido. Eu tenho certeza que durante a leitura que eu ia fazendo, os meus irmãos iam em sua mente, ou até mesmo em seu falar, completando as frases que eu ia falando, porque todos conhecem o Salmo de número 46. Mas eu quero tirar aqui do versículo 1 alguns aprendizados ou alguns ensinamentos para que nós possamos colocar em prática ou para que possamos aprender e sermos fiéis àquilo que Deus vai falar conosco aqui essa noite. Eu quero primeiramente, irmãos, observar a primeira fala do salmista. Observem que o salmista começa com uma afirmação: Deus é. E às vezes nós lemos e passamos por cima e lemos atravessado e não observamos o quão poderosa é a afirmação do salmista. Ele inicia o Salmo de número 46 dizendo: Deus é. Quando nós paramos para analisar essa simples ou simplória afirmação, nós vamos ver que por trás dela existe algo tremendo. Existe algo que revela o poder, a autoridade, a supremacia do nosso Deus. O salmista afirmar que Deus é, ele está fechando, ele está colocando uma barreira para que nós venhamos tentar agregar, colocar diante de Deus
qualquer outro ser que venha se equiparar a ele. Observe que o salmista não diz que Deus é mais um, ou que Deus é um, ou que entre vários ele também, não. Observe que o salmista diz, Deus é. Se nós observarmos e analisarmos, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada diversas vezes essa mesma afirmação em outros contextos. Deus dizendo que Ele é, seus servos dizendo que Ele é, e aí nós observamos através dessa simples afirmação que não existe outro Deus além do Deus a qual essa noite nós estamos servindo e pregando. O Deus que nós servimos, igreja do Senhor. O Deus que na sua casa você se reúne essa noite para adorar. O Deus que essa noite nós nos reunimos aqui nesse pequeno grupo de irmãos para adorar. O Deus que durante toda essa noite está sendo adorado em vários locais. Várias são as congregações que estão fazendo esse mesmo trabalho. Este Deus é o único Deus soberano e eterno. Se nós observarmos Êxodo capítulo 3, versículo de número 13, nós vamos ver uma afirmação do próprio Deus falando a Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo de número 13, vamos ler o 13 e o 14. E olha que interessante a afirmação que Deus faz sobre si mesmo para Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo de número 13 diz assim: Moisés perguntou. O contexto aqui é Deus falando com Moisés, chamando ele para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí Moisés está em uma conversa com Deus, indagando como ele vai fazer, de que maneira ele vai chegar lá, como ele vai lidar com as suas fragilidades, como ele vai dizer quem o mandou. E olha o que é que Moisés pergunta. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Irmãos, a resposta de Deus, ela é terrível, ela é assustadora. Deus olha para Moisés e diz, e disse Deus a Moisés: Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Ah, queridos, olha a semelhança da afirmação do salmista ao texto que nós acabamos de ler. O salmista diz que Deus é, e o próprio Deus falando para Moisés diz: eu sou. Ah, queridos, nós poderíamos passar aqui uma noite inteira meditando somente nessa afirmação, eu sou. Quando nós vamos olhar nos textos originais, irmão Edilberto, quando Deus diz, eu sou o que sou, ou quando ele diz, eu sou, ele está dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, diga ao povo que eu sou o que eu quiser ser. Você não entendeu na sua casa, querido? Quando Deus diz, eu sou, ele está dizendo, Moisés, eu sou o que eu quiser ser. E o meu povo me conhece por esta afirmação, Moisés. Porque se o meu povo precisa de um libertador, eu sou. Se o meu povo precisa de alguém como um forte para resgatá-los do Egito, eu sou. Se o meu povo precisa de um advogado, eu sou. Se o meu povo precisa de um juiz, eu sou. Se o meu povo precisa de um médico, Moisés, eu sou. Quando Deus afirma que Ele está dizendo que Ele é pleno e suficiente para a minha e para a sua vida. Não cabe outro, não tem espaço para outro, não há lugar para outro. Ele é pleno em nossas vidas. Eu sou, Moisés. Eu sou o que o meu povo precisa. Eu sou a resposta. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou mais um caminho, ou eu sou um dos caminhos. Não, ele não diz, eu sou uma verdade, eu sou uma das verdades. Não, ele não diz, olha, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus afirma isso, ele está dizendo,
dizendo: não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outro Deus. Eu sou tudo aquilo que o meu povo precisa. Observe Isaías capítulo 43, versículo 13. Deus toma a boca do profeta Isaías, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ah, irmãos, só essa afirmação nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando, como eu disse para os meus irmãos. Ainda antes que houvesse dia, desde a eternidade, ou desde os tempos eternos, até porque a Bíblia diz que ele vai de eternidade a eternidade, ou seja, o nosso Deus não está preso ao tempo, o nosso Deus não está dentro daquilo que nós entendemos de tempo, pelo contrário, a eternidade é que está nele, não ele na eternidade. Aí ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ah, queridos, quando a igreja entende quem é o Deus que ela serve, quando a igreja compreende quem é o Deus que ela serve, quando a igreja tem a noção, a consciência de quem ela está servindo, primeiro, ela se humilha diante deste Deus, reconhece a sua incapacidade, reconhece a sua incapacidade, a sua falta de poder, e ela reconhece em Deus toda a capacidade como igreja que ela é. Quando a igreja entende essa afirmação do Senhor, e quando nós entendemos que Ele é, nós paramos de depositar a nossa confiança nos homens, nós paramos de depositar a nossa confiança nas nossas crendices, nós paramos de depositar as nossas confianças naquilo que é material, naquilo que é objeto. A nossa confiança não fica presa a indumentárias, a nossa confiança não está presa a situações, a nossa confiança está depositada no Deus que é. É interessante, porque quando eu digo que Deus é, eu automaticamente estou dizendo que Ele não existe. Olha que interessante. Quando eu digo que Deus é, eu estou automaticamente dizendo que Deus não existe. Aí você pode na sua casa agora estar dizendo: o pregador ficou doido. Ele está dizendo que Deus é, e ao mesmo tempo ele está dizendo que Deus não existe. É, queridos, porque se Deus é, Ele não pode existir. As coisas é que existem a partir dele, porque a Bíblia vem dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez poderia ter sido feito. Queridos, o Deus que nós servimos Ele está nesse momento no seu alto e sublime trono, governando o céu, governando a terra, e para seu temor, e para você se assustar na sua casa, e governando o inferno. Deus controla todas as coisas. O Deus que essa igreja serve, o Deus que eu prego aqui essa noite, é um Deus que é. Aleluia. Nós vamos encontrar na Bíblia vários nomes para Deus. É interessante que nós vamos encontrar durante a leitura da Bíblia Sagrada vários nomes que mostram quem Deus é. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. O El Olam, o Deus Eterno. O Jeová Jireh, o Deus da nossa proteção. O Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. O Jeová Shalom, o Deus de paz, ou Deus é paz. Queridos, essa noite, em nome de Jesus, na sua casa, eu convido você a se fazer de doido, levantar sua mão para cima e glorificar ao Deus que nós estamos pregando, porque o Deus que eu e você servimos é o Deus Todo-Poderoso. Mas o salmista vai continuar o versículo 1, como nós estamos lendo. Ele começa o salmo dizendo que Deus é, mas ele vai dizer aqui o que naquele momento Deus é para ele. Qual é o sentimento que ele tem em relação a Deus e o que Deus é para ele naquele momento. Aí ele vai dizer: Deus é o nosso
refúgio. O primeiro adjetivo que ele coloca em Deus é que Deus é o nosso refúgio. Ele não está dizendo que Deus é um refúgio. Ele não está dizendo que Deus é uma opção de refúgio. Ele não está dizendo que Deus é uma escolha de refúgio. Não, ele está dizendo que Deus é o nosso refúgio. A palavra refúgio significa lugar seguro, lugar de paz, lugar para onde se foge, para se escapar do perigo. Ah, querido, eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Aonde é o teu refúgio? Aonde é que a tua mente, a tua alma, onde é que a nossa mente, a nossa alma tem se refugiado? Aí você pode me dizer, não, irmão Alisson, o meu refúgio é em Deus. Sempre eu corro para os braços dele. Sempre eu recorro a ele. Mas eu posso estar pregando aqui essa noite para pessoas que o seu refúgio são os livros de autoajuda. Eu posso estar pregando aqui essa noite e tem pessoas talvez me ouvindo que o seu refúgio sejam as drogas. Eu posso estar aqui essa noite pregando para pessoas e o seu refúgio talvez seja o alcoolismo. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui essa noite e o seu refúgio seja a mentira, seja a prostituição. Talvez você se refugie nos braços de outra mulher. Talvez você se refugie nos braços de outro homem. Talvez você tenha buscado refúgio nos psicólogos, na filosofia. Talvez você tenha procurado refúgio nos medicamentos, nos calmantes. Eu quero dizer uma coisa para você: você está procurando e batendo nas portas erradas. Eu quero dizer para você essa noite, homem, mulher que me ouve, casal que me ouve, família que me ouve, pare de buscar nas coisas dessa terra refúgio para as dores da sua alma. O nosso refúgio é no Senhor que criou todas as coisas. É nele que nós encontramos paz, é nele que nós encontramos esperança, é nele que nós encontramos tranquilidade, é nele que nós encontramos uma palavra verdadeira. Um dia Jesus está com os seus discípulos trazendo uma palavra dura, e um dos seus discípulos chega para ele quando o povo está indo embora e diz: Senhor, a multidão está indo embora, as suas palavras são um pouco duras. Jesus ele diz: meu filho, fique à vontade, se você quiser ir, pode ir. Eu imagino um discípulo parando, pensando, analisando 10 segundos, observando a humanidade, dizendo: Senhor, para onde iremos nós? Para onde eu vou? Não tem aonde eu ir. É só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Igreja do Senhor que me ouve essa noite, homem, mulher que me ouve essa noite, eu te convido a esta noite, aonde você estiver, se derramar na presença do Senhor, buscar no Senhor refúgio, buscar no Senhor segurança, buscar no Senhor esperança, porque eu tenho certeza que Deus tem um projeto na sua vida. Ah, querido, a Bíblia vai dizer que Deus é o nosso socorro, que Ele é aquele que nos guarda, que como uma galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas asas e os protege, assim é o nosso Deus. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Pare de correr atrás de promessas vãs. Pare de correr atrás de falsas ilusões. Busque, procure aquele que está disposto a te ajudar e que pode fazer tudo pela tua vida. O nome dele é Jesus de Nazaré. Um dia Jesus abre a sua boca e diz: vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, querido, Ele é o refúgio para quem está cansado. Ele é o refúgio para quem está oprimido. Ele é o refúgio para quem está sem esperança. Ele é o refúgio para quem está desacreditado. Ele é o refúgio para quem não tem mais vontade de viver. Ei, você que está me ouvindo essa noite, Ele é o refúgio da sua vida. Observe comigo o Salmo capítulo 16, versículo de número 8. Salmo de número 16, versículo de número 8. Olha o que é que o salmista vai dizer:
sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Ah, irmãos. Olha o que o salmista diz. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Observe comigo Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 33. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 33. Vamos ler o versículo 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Ah, queridos, aleluia, aleluia. O nosso refúgio é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. É nele que nós devemos depositar as nossas confianças. O salmista diz: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, que nós possamos essa noite entender, compreender, que esse momento em que estamos vivendo no planeta Terra seja um momento de introspecção, de reflexão, e que nós possamos sair daqui, ou sair dessa situação conscientes de que nosso refúgio é o Senhor. Talvez você, antes dessa crise, o seu refúgio era o seu político. Talvez antes dessa crise, o seu refúgio era o seu trabalho. Talvez antes dessa crise você bateria no bolso e dizia: o meu refúgio, o meu Deus é o meu dinheiro. Talvez antes dessa crise você olhava e dizia: o meu refúgio, a minha força são os meus bens. E nós mergulhamos em uma crise provocada por um vírus que não pode ser visto a olho nu. E a humanidade está perplexa, sem rumo, desnorteada, sem saber o que fazer. Porque algo microscópico está abalando as estruturas da humanidade. Aonde está o teu dinheiro, moça? Onde está o teu dinheiro, homem? Onde está o teu dinheiro, rapaz? Ei, família, onde estão os teus bens? O que eles podem fazer por você agora? O teu carro importado na garagem pode fazer o que agora? Não pode nem sair. Porque um governador dá um decreto e você não pode sair de casa. E aí, cadê o teu poder? Cadê o teu emprego? Que você com certeza está preocupado, não sabe se amanhã será demitido. Queridos, a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor. É nele que nós confiamos. É nele que está depositada a nossa esperança. E a ele que nós devemos render toda a honra, todo louvor e toda a majestade. E o salmista continua, observe comigo. Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A palavra fortaleza significa segurança, ambiente seguro, algo que resiste a ataques externos. Nos tempos passados, quando os reis, quando as cidades montavam fortaleza, as fortalezas eram preparadas para resistir aos ataques externos. Aí eu pergunto para você: qual é a sua fortaleza? Quais são os muros? Quais são os fundamentos da proteção que você tem na sua vida? Quem é que você tem confiado? Ou ao que você tem confiado a fortaleza da sua vida? De que são feitos os muros dessa fortaleza? De que são feitas as colunas dessa fortaleza? A torre é vigiada por quem? Porque o que nós mais observamos, querido, é nós acharmos que a nossa fortaleza é o nosso poder, é a nossa inteligência, é a nossa capacidade.
Nós olhamos para nós mesmos e aquilo que está em torno a nós e dizemos: não, eu aguento, eu suporto, eu sou forte, eu tenho uma fortaleza. Não, a minha fortaleza está aqui. É esse apetrechozinho religioso que eu uso. Não, a minha fortaleza está aqui. A minha Bíblia aberta em casa no Salmo 23. Não, a minha fortaleza está aqui. Eu vou toda terça, toda quinta, todo domingo para o culto e cumpro lá a minha agenda religiosa. Eu sou forte, eu tenho fortaleza. Não, querido, a nossa fortaleza não deve estar fundamentada primeiro na nossa própria força ou na nossa própria capacidade. A nossa fortaleza não deve estar depositada no cumprimento de uma agenda semanal em um templo religioso. A nossa fortaleza não está no conhecimento teológico que nós temos. A nossa fortaleza não está na nossa capacidade política, empresarial, financeira. A nossa fortaleza não está na força da minha família. Não, a minha família, nós somos aqui unidos e ninguém mexe. Não, querido. Observe o que o salmista diz: que a nossa fortaleza é o Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor. Ah, querido, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Família que me ouve essa noite, esposa, marido, filho, jovem, moça, rapaz, que me ouve essa noite no seu quarto, na sua sala, não sei. Deixa Deus ser a sua fortaleza. Pare de confiar na sua própria força. Você não pode, você não sabe, você não consegue fazer. Mas eu creio e prego essa noite num Deus que pode, num Deus que sabe e num Deus que tudo pode fazer. Ah, queridos, esse salmo de maneira tão simples expressa uma realidade tão poderosa. Expressa uma verdade tão absoluta. Em tempos de crise, nós precisamos olhar para as nossas vidas e enxergar: meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Eu estava confiando no meu bom salário. Eu estava confiando na minha carteira assinada. Eu estava confiando na minha estrutura. Eu estava confiando porque a minha mentalidade sempre foi muito forte. Eu sempre fui alguém que não me deixei abalar por nada. E aí hoje nós nos encontramos, ou você pode se encontrar aterrorizado, amedrontado. Mas a diferença é essa, irmão Gilberto. Essa é a diferença de quem serve e conhece o Deus que serve, daqueles que não conhecem. Aqueles que não conhecem se desesperam. Aqueles que não conhecem gritam. Aqueles que não conhecem colocam uma corda no pescoço e tiram suas próprias vidas. Aqueles que não conhecem mergulham nos medicamentos controlados. Aqueles que não conhecem se desesperam. Mas aquele que conhece ao Senhor, aquele que conhece ao Senhor, e eu creio que estou pregando para uma igreja que conhece o Senhor, nós confiamos não no que nós dizemos, mas no que Ele falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O mundo está aterrorizado, em crise, e nós, igreja, estamos em paz e em Cristo. O mundo está assustado e nós estamos aqui firmes, pregando o evangelho e dizendo: há uma esperança, há um escape, há uma solução. O nome dele é Jesus de Nazaré. O mundo está desesperado. Onde está a solução? Onde é que eu resolvo? Quem é que sabe? Eu quero dizer essa noite: eu tenho a resposta. Esse jovem pregando para você nessa congregação humilde, em um bairro humilde, na periferia de Fortaleza, eu tenho a resposta.
Eu queria ser procurado pelos presidentes das nações. Eu tenho a resposta. O segredo da tua nação, é a nossa nação se dobrar diante dele. E nós veremos aquilo que ele falou em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Observe a condicionalidade da ação divina. 3 Cs: se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele vai entrar em ação. Ele diz: então, querido, então eu ouvirei dos céus. A primeira coisa que nós temos que conquistar em Deus é que ele escute a nossa oração. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, em nome de Jesus, eu concluo essas palavras com as palavras do salmista, a partir do versículo de número 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Igreja, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros no fogo e diz: parem de lutar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Eu convido você na sua casa a exaltar a este Deus, a adorar ao nome dele, a glorificar ao Deus das nossas vidas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Deus, muito obrigado por falar conosco esta noite de maneira tão clara, tão simples e tão objetiva. Deus, eu tenho observado que tudo isso que está acontecendo, Senhor, tem sido um alerta para a humanidade, sem dúvidas, mas tem sido um alerta ainda maior para a igreja. Igreja que até ontem confiava em um sabonete ungido. Igreja que até ontem confiava numa rosa ungida, num lenço com a palma da mão do missionário. A pergunta que o Senhor está fazendo essa noite é: onde está a teologia da prosperidade? Aonde está aqueles que comercializam a fé? Aonde estão? Aonde está as frases pare de sofrer? Aonde estão? Aonde estão aqueles que dizem que se nós sacrificarmos tudo vai dar certo? Aonde estão eles? O alerta que o Senhor tem dado é: se voltem para mim, busquem a minha face, busquem a minha presença, parem de terceirizar, parem de buscarem coisas, parem de buscarem coisas e se voltem para mim, diz o Senhor dos exércitos. Ei, igreja, que nós possamos essa noite entender que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o salmista conclui o versículo 1 dizendo: Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, mas Ele também é o socorro bem presente na hora da angústia. O mais bonito disso tudo, queridos, é que Deus está presente para nos socorrer em meio à nossa angústia. Ah, Senhor, ser conosco, nos guarda, nos abençoa, em nome de Jesus
E você na sua casa, diga glória a Deus, exalte ao nome de Jesus de Nazaré.